Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João e conduziu-os sós à parte a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes e em extremos brancos como a neve, tanto que nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia tornar tão brancos. E apareceu-lhes Elias com Moisés, que estavam falando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Porque não sabiam o que dizia, pois estavam atônitos de medo. E formou-se uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu uma voz da nuvem que dizia: Este é o meu filho caríssimo, ouvi-o. E olhando logo em roda, não viram mais ninguém com eles, senão Jesus. E ao descerem do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, senão quando o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E eles guardaram para si o segredo, investigando entre si o que queria dizer quando tiver ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, depois de um relativamente longo hiatus, retornamos no início do capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, que, como diz o texto, se passa 6 dias após alguma coisa. Que coisa é essa? Esta passagem da transfiguração de Nosso Senhor, inclusive um dos mistérios luminosos propostos por São João Paulo II, inicia após aquele trecho do Evangelho em que Nosso Senhor Jesus Cristo diz: todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Que diz, reforçando este ponto, que todo aquele que quiser segui-lo deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz de cada dia e então segui-lo. E depois do Evangelho que nós lemos no dia de hoje, ainda no mesmo capítulo, Jesus anuncia a paixão aos seus discípulos. Inclusive, ele faz 2 anúncios da paixão. Um, imediatamente após o trecho que nós lemos, porque imediatamente após, os discípulos perguntam para Jesus, dizendo: por que dizem os fariseus e os escribas que Elias deve vir primeiro? Porque dizia-se que antes da vinda do Messias deveria vir Elias, que Elias retornaria, ou uma figura semelhante a Elias. E Jesus diz: Elias, quando vier primeiro, reformará todas as coisas. E como está escrito acerca do Filho do Homem, terá de sofrer muito e ser desprezado. Este já é um primeiro anúncio da paixão e da crucificação. Um anúncio mais discreto, por assim dizer. Tá? Mas ali, mais para baixo do capítulo, no versículo 29, veja que interessante, Jesus faz mais um anúncio da sua paixão. Ele diz: e instruindo os seus discípulos, e dizia-lhes: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e lhe darão a morte, e ressuscitará ao 3º dia. Agora, é curioso que a passagem da transfiguração esteja entre um anúncio da cruz, da vida cristã como um caminho para a cruz, e 2 anúncios da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a chave na qual nós devemos ler o relato da transfiguração. Não é a única chave, existem outras. Como, por exemplo, a chave de que Jesus manifesta a sua glória
ao lado de Elias e de Moisés, para mostrar que nele se encerra toda a lei, na pessoa de Moisés, que recebeu as tábuas da lei, e os profetas, na figura de Elias. Tanto que os dois estão juntos a Cristo na hora que há a manifestação do Espírito Santo, a nuvem, e do Pai, a voz. E após esta manifestação, os dois somem, como se em Cristo, o Messias, ungido de Deus Pai, ungido pelo Espírito Santo, se concentrasse tudo aquilo que havia de bom nos profetas e na lei. Essa é outra chave de interpretação, que também é verdadeira e que também é importante. Mas, se nós não pensamos, ainda mais quando este evangelho nos é proposto durante a quaresma, se nós não pensamos nele, relacionando a sua leitura ao local em que ele ocupa dentro do texto, nós vamos perder muita coisa. Por quê? Porque a transfiguração de Cristo, ela é uma manifestação de quem ele realmente é. Os apóstolos estão acostumados a conviver com Jesus Cristo na carne, ao vê-lo, estão acostumados a vê-lo nesse estado de humilhação, porque para um Deus é uma humilhação ter assumido uma natureza humana com fome, com necessidades físicas cheias de limitações. Os apóstolos estão acostumados a ver e a testemunhar o poder e as obras de Cristo, especialmente em sua natureza humana, de modo visível. Agora, Jesus escolhe alguns, sobe com eles ao monte, e a subida denota uma mudança de nível, por assim dizer, a entrada numa esfera de vida superior, um abandono do natural que fica ali embaixo, e a subida ao monte, uma entrada no sobrenatural. E ali, sozinho com eles, ele revela quem ele realmente é. Não totalmente, mas revela uma parcela de sua glória, da glória do unigênito, da glória do Messias. Uma pequena parcela. E isso basta, é claro, para aterrorizar São Pedro e para aterrorizar os outros apóstolos, Tiago e João. Mas por que Jesus se revela, entre aspas, desse modo? Para que os apóstolos estivessem preparados para lidar com o anúncio da paixão. Para que os apóstolos pudessem compreender que quando Cristo fosse crucificado, quando Cristo fosse atormentado, quando Cristo fosse chagado, torturado, humilhado, desprezado, o que estava sendo ferido era a sua natureza humana, mas que a sua divindade, que não era vista, permanecia incólume e que havia esperança. Um lembrete aos apóstolos e a nós, irmãos e irmãs, que o que nós vemos é muito pouco e que a lógica do mundo, a lógica da vida natural, em que os vitoriosos ganham e os perdedores perdem, essa lógica natural do mundo em que os heróis são aclamados e os vilões são, ao menos em teoria, desprezados, esta lógica não se aplica às coisas de Deus. Em outras palavras, que a lógica natural de buscar o prazer, buscar o sucesso, buscar o conforto e fugir da dor, fugir de tudo aquilo que é desconfortável, fugir de tudo aquilo que nos fere, de tudo aquilo que é humilhante, que essa lógica não se aplica ao Evangelho de Nosso Senhor. Que essa lógica não se aplica a Cristo Jesus. Que essa lógica, por consequência, não deve ser a lógica que nos guia em nossas ações, que nos conduz nas coisas que fazemos.
Vocês entendem? Porque veja, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós somos católicos. Nós somos católicos. Ser católico é tomar parte de Cristo. Não somente com Cristo. Não se trata somente de uma amizade. Né? Não se trata somente de uma aliança em que um aperta a mão do outro e fala, beleza, é isso aí, temos um trato. Não, é mais profundo que isso. Ser católico é unir-se a Cristo, é tomar parte do corpo de Cristo, é ser cristificado, ser transformado em Cristo pela ação do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que Cristo passou, tudo, o seu corpo místico, que é a igreja, passará também. A igreja passará por uma agonia no Horto das Oliveiras. A igreja será flagelada, como já é em tantos lugares em que os cristãos são perseguidos e mortos. A igreja será coroada com espinhos. A igreja carregará a própria cruz sobre os ombros em direção ao Calvário. A igreja será crucificada. A igreja parecerá ter morrido. E a igreja ressuscitará gloriosa, manifestando toda a glória de Deus que nela habita. E a mesma coisa, sob certa medida, acontecerá conosco também, se formos bons católicos. Se estivermos realmente comprometidos a nos unir a Cristo Jesus, como Ele deseja que nós a Ele nos unamos. Nós seremos perseguidos, nós seremos humilhados, nós seremos desprezados, nós seremos rechaçados, nós seremos excluídos, nós seremos caçados como animais, nós seremos mortos de maneiras terríveis. E isso não acontecerá necessariamente em nossas carnes, com todos nós, com alguns de nós certamente. Mas isso acontecerá com a maioria de nós espiritualmente, moralmente. Cristo avisa: eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão. E há coisa mais clara que isso nos dias de hoje, meus irmãos? Decidir-se firmemente a seguir a Cristo, não de forma estética, tá? Não de forma externa. Eu não estou falando de ir à missa. Tá? Eu não estou falando de você ir na igreja, de você se confessar uma vez por ano. Não estou falando de você fazer parte de uma pastoral. Não estou falando de você assistir a TV Aparecida. Não estou falando disso. Tudo isso é muito bom. Mas isso tudo é externo. Eu estou falando da sua união interna, no seu coração, verdadeiramente a Cristo Jesus. Se quando você tem que escolher entre a sua vontade e a vontade de Deus, quando você tem que escolher entre o seu eu e Jesus Cristo, se você escolhe Cristo, que esta é a característica do verdadeiro católico, daquele que realmente ama a Deus, se você consegue escolher a Jesus sobre e antes e mais do que todas aquelas coisas pequenas que você ama, você será verdadeiramente um filho de Deus, verdadeiramente católico, verdadeiramente unido a Cristo. Mas, meu irmão, a sua vida vai ser um inferno. A sua vida vai ser um inferno. Você gozará de uma paz tremenda, uma paz indizível, uma paz indescritível, uma paz que, como o próprio Cristo diz, uma paz que o mundo não pode dar. Uma tranquilidade absoluta diante de todas as coisas.
E ouso dizer mais, ouso que você será mais feliz do que qualquer outra pessoa na face da terra. Mas, para os olhos da carne, para os olhos daqueles que não subiram no monte com Cristo, para os olhos daqueles que não conhecem a glória de Deus, e para os seus próprios olhos, sempre que você estiver distraído, sempre que você não estiver vigilante, sempre que você se deixar levar não pela luz da fé na sua inteligência, mas pelos teus sentidos, pelas coisas que você sente, pelas coisas que você vê, pelas suas emoções, sempre que você se deixar levar por isso, a sua vida parecerá um inferno. E essa é a marca do verdadeiro cristão. Essa é a marca daquele que está profundamente unido a Cristo Jesus, nosso Senhor. E é por isso que Cristo nos manifesta a sua glória. É por isso que Cristo nos permite conhecê-lo. É por isso que Cristo nos enche de graças e de bonanças e de carinhos e de consolos, para nos preparar para o momento em que nada mais haverá destas coisas. Porque esse momento chegará, meus irmãos. Esse momento chegará. Haverá um momento em que as coisas de Deus parecem que não fazem sentido. Haverá um momento em que as coisas que antes te alegravam não vão te alegrar mais. Que a oração que te fazia feliz e que te relaxava, que era a sua terapia, só vai te causar desconforto. Que rezar vai ser como esfregar as unhas num quadro negro de lousa. Haverá um momento em que vão perguntar para você sobre a sua fé, e ser fiel a Cristo significará perder amizades, perder um bom emprego, ser motivo de chacota. Mais simples ainda, haverá um momento em que se levantar de casa para ir à missa aos domingos, para cumprir um preceito grave que Deus nos deu, vai ser muito chato, vai ser muito difícil e vai parecer uma coisa absolutamente inútil e cansativa e pesada. Haverá um momento em que uma pequena mentirinha, simples, inocente, vai te salvar de muito problema, de muita dor de cabeça, vai facilitar tudo. E aí? Como você escolhe a cruz? Como você, que é um ser humano, corpo e alma, como você, marcado pelo pecado original, que te faz querer seguir os seus sentidos em tudo e buscar somente aquilo que te dá prazer, como nesses momentos você escolhe a verdade, você escolhe passar pela porta estreita, você escolhe o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, você escolhe não aquilo que vai te dar prazer, mas aquilo que salvará a sua alma. Como? Pela fé. Pela luz da fé que ilumina a tua inteligência. Pela luz da fé que não é somente eu creio, mas é eu sei, eu vi. E aquilo que eu vi é verdade e disto eu dou testemunho. Eu vi. Tudo ao meu redor e tudo dentro de mim me diz que tudo é balela, que tudo é mentira, que nada faz sentido, que só causa dor, só causa divisão, só causa infortúnio. Que a igreja é um antro de fanáticos. Que ser católico sério, radical, dá muito trabalho. Mas eu vi. Isso é a fé. A capacidade de negar aquilo que te parece em prol daquilo que você sabe no fundo do seu coração que é a verdade, não como você quer que ela seja, mas como ela realmente é, pois é como Cristo a ensinou. Essa é a luz da fé que ilumina
a nossa inteligência e que nos guia nessa travessia escura que é a vida na Terra. Tá bom? Mas como fazer isso, né? Como eu me lembro dessas coisas? Como eu não me distraio de Deus? Como eu não me perco? Como eu não me deixo levar? Porque assim, o mundo é cheio de distrações. Né? O mundo está o tempo inteiro estimulando os meus sentidos, com coisas boas até, sabe? Com amigos, com leituras legais, entendeu? Com música, com festas, com coisas que não são tão boas também, né? Com pecados de 1001 gêneros. Tudo no mundo me chama a me distrair. Como eu faço para ter uma fé forte, para que quando Cristo vier, e Ele virá, Ele me encontre vigilante, Ele me encontre esperando por Ele? Bem, com a oração, fazendo o que Cristo fez, deixando que Cristo faça contigo o que Ele fez com Pedro, Tiago e João. Te conduzir a sós para um lugar isolado, para que você esteja a sós com Ele. Para que na solidão e no silêncio você o encontre. Em outras palavras, meus irmãos, precisamos rezar. 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 Nós precisamos nos acostumar a perder tempo todo dia com Jesus, a estar sozinhos com Ele. Nós precisamos nos acostumar a estar diante de Cristo, não ouvir nada, não sentir nada, mas saber, Ele está aqui, meu Senhor e meu Deus. Creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Peço-te perdão pelos meus pecados, que são grandes e muitos, e graça para te amar mais a cada dia e a cada instante. Se fizermos isso, meus irmãos, se fizermos isso e lembrarmos do que ensina Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. Se lembrarmos disso, se rezarmos, nós veremos também a Cristo transfigurado. Não com nossos olhos da carne, não, isso não. No céu, talvez, certamente, se lá chegarmos. Mas não com os nossos olhos da carne. Nós não vamos ouvir a voz de Deus. Não vamos. Talvez alguns entre vocês escutem, mas a maioria de nós não vai. Mas nós veremos Cristo transfigurado em nossos corações. Nós saberemos que Ele está ali. E quando conhecemos verdadeiramente a glória do Cristo, nada mais importa. Nada mais faz sentido. Nada mais vai poder nos distrair. Porque a cada instante, a cada tentação, a cada cruz, nós nos lembraremos do Cristo transfigurado no monte, das vestes brancas como a neve, da luz que emanava dos seus poros, do sorriso em seu rosto. E não precisaremos de mais nada. Pois sua palavra basta. E esse é o tema, inclusive, que nós vemos nas outras leituras de hoje. Basta a palavra de Deus. Deus é fiel.
Deus não abandona o seu povo. Deus não trai as suas promessas. Deus prometeu a Abraão um sacrifício. Pediu-lhe uma coisa que pareceria impossível e ele o fez. Uma cruz tremenda, matar o próprio filho. Abraão ia fazer, porque ele confiava em Deus. Mas ele não estava confiando no que ele sentia, na tristeza dele, na dor dele, no medo dele. Não estava confiando no que ele via com os olhos. Não. Ele estava confiando na palavra de Deus, que se revela e que não se engana e que não nos engana. E Deus é fiel à sua palavra. E no momento perfeito, ele interrompe o sacrifício do menino e fornece ele próprio a vítima que deveria ser imolada. De modo similar, na leitura da carta de São Paulo, só um momento. São Paulo pergunta: irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como Ele não nos daria tudo, se já nos deu Jesus? O cordeiro que Abraão sacrifica é a imagem do Cristo, que fornece o próprio sacrifício. Mas não só um cordeiro, seu próprio Filho, Deus como Ele, para morrer por nós. Se Cristo padeceu por nós, se Cristo nos ama, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que importam as cruzes, que importam as dores, que importam o medo, que importam os demônios, que importam os poderes deste mundo, que importam as perseguições, que importam os martírios, que importa? É tudo pó, é tudo nada. Deus existe e Deus nos ama. Nós vimos a Cristo transfigurado no monte. Do que mais nós precisamos? Peçamos então, queridos irmãos, queridas irmãs, a Virgem Maria, nossa mãe, que conheceu a Cristo como ninguém jamais conheceu, que conheceu-o por dentro e por fora, que gerou-o fisicamente no seu próprio ventre, que teve mais fé que todos os profetas, todos os juízes e todos os santos juntos. Peçamos, irmãos, que ela nos dê a graça de caminhar sempre na luz da fé e não na luz dos nossos sentidos. A graça de ouvir sempre a voz de Deus e não as nossas emoções, não os nossos sentimentos, não os nossos gostos e desgostos que são flutuantes como as águas do mar, mas somente a voz de Cristo. Sempre e em todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.